Irmãos, quem quiser acompanhar Isaías 53, capítulo 53, versículo 3 e o 5. A mensagem que eu vou estar ministrando hoje, pela misericórdia do Senhor, é uma mensagem que eu amo muito. Por quê? Porque, vocês não fazem o celular virar, mas tá meio difícil. É uma mensagem, irmãos, que é muito impactante. Ela é mais uma mensagem igual a pastora Paula sempre traz na administração dela, bem didática, para a gente entender algumas coisas muito importantes. Então, o tema dessa mensagem é a cruz pelo olhar da medicina e da fé. O preço que Jesus pagou por nós. Porque, irmão, hoje é culto de ceia, né? Hoje é culto de ceia. A irmã Isabel, né, falou, culto de ceia é um culto muito importante. Então, é um culto, eu sempre, desde a minha adolescência, quando era culto de ceia, pastora Paula, eu sempre pensava assim, poxa, o melhor dos cultos, Aninha. Eu ficava com aquilo no coração, fiz, gente, é o melhor dos cultos, por quê? Porque o culto de ceia é o culto que a gente vai lembrar o sacrifício de Jesus, a gente vai ceiar, e naquela época era recente, né? Fazia pouco tempo que ali eu tomava ceia, e eu achava aquele culto ali fantástico, porque a gente cantava hinos que tocavam o nosso coração, né? Hinos sobre a crucificação, hinos sobre aquele momento ali que Jesus passou, e aquilo ali emocionava muito, então eu ficava super feliz quando era culto de Santa Ceia. E, irmãos, hoje em dia não mudou. Hoje o culto de Santa Ceia ainda é um culto muito importante, Laura. Por quê? Porque é um culto, pastora Paula, que a gente vai refletir sobre o sacrifício de Jesus, refletir sobre nós mesmos, refletir como a gente está enquanto pessoa, enquanto ser humano, se a gente realmente tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus, se a gente tem sido pessoas melhores, como é que a gente está? Porque, irmão, o culto de ceia, ele não é para a gente só se lembrar, é para a gente refletir, porque Jesus, ele não morreu na cruz e ressuscitou, mas assim, ele não sofreu tudo o que ele sofreu só para a gente se lembrar, né? Imagina, a gente vai ver aqui o que aconteceu, foi um grande sacrifício. E pastora Paula, não foi só para ficar, Aninha, na memória. Ah, vou fazer isso só para eles se lembrarem lá no futuro. Não, irmão, é para se lembrar, para refletir, para mudança. O evangelho de Jesus é mudança de vida. Se você não mudou, se você continua com as mesmas práticas, irmão, você não conheceu Jesus verdadeiramente. Quem fala que eu sirvo a Jesus e continua com as mesmas práticas, pastora Paula, nunca conheceu Jesus verdadeiramente. E tem, viu? Tem um monte assim, ó, que fala que serve a Jesus, mas continua com as mesmas práticas. Não serve. Eu não sei que evangelho que ele está servindo, mas não é o de Jesus. Porque, Aninha, o evangelho de Jesus é mudança de vida. É mudança de mente. Se não mudou, tem algo errado. Se não melhorou, tem algo errado. Esse é o diferencial de servir a Jesus. É a mudança de vida. Amém? E no livro de Isaías aqui, capítulo 53... versículo o 3 e o 5, vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Lá em João também, 19, capítulo 19, versículo 17 e 18 diz: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Amém? Amém. Irmãos, Jesus ali, Diana, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ali naquele momento, ele se absteve de todo 100% Deus. Esquece essa parte. Ali ele estava como 100% homem. Por que eu falo isso? Porque, irmão, não foi os soldados que pegaram Jesus. Não foi o Judas que entregou Jesus, que vendeu Jesus. Entendeu? Não foi ali os soldados que estavam capturando Jesus. Não foi. Ele se deu.
Ele se entregou. A gente vai ver aqui tudo o que aconteceu fisicamente com Jesus. Será que você suportaria? Imagina, tudo que ele passou até o momento da sua morte. Sua crucificação foi o momento mais doloroso da história, não apenas física, mas emocionalmente. A palavra excruciar, que foi o que Jesus sofreu na cruz, excruciar, no latim cruciare, significa por causa da cruz. E é usado até hoje para descrever dor extrema. Isso revela a intensidade do sofrimento que Jesus enfrentou por nós. Imagina, a palavra que é usada para definir a maior dor, a dor extrema, que é excruciar, foi o que Jesus passou. E a primeira parte que a gente vai descobrir aqui é a agonia emocional, o começo da dor. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44, vai dizer, né? No Getsemane, Jesus entra em profunda agonia, a ponto de suar gotas de sangue. Uma condição médica chamada hematidrose, que ocorre em situações de estresse extremo. Ali, ele já começou a carregar o peso dos pecados da humanidade. Jesus enfrentou medo, angústia e dor emocional para nos libertar das nossas ansiedades, traumas e aflições. A batalha espiritual começou antes da cruz. Ou seja, ali em Lucas, capítulo 22, versículo 44, vai falar de Jesus no Getsemane. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele soa sangue. Suou sangue, Laura. Imagina, em vez de sair o líquidozinho meio que transparente do rosto, né, o suor tradicional que a gente conhece, saía sangue do rosto de Jesus. Imagina. Porque a gente às vezes só foca, né, pastora Paula, ali nos açoites, que é uma coisa terrível, na cruz pesada, na coroa de espinho, nos pregos. Mas antes disso ele já estava sofrendo. Por quê? Antes, Aninha, de acontecer tudo o que aconteceu, ele já sabia, irmãos. Lembra que a gente falou no começo que ele era o quê? 100% homem, 100%? Ele sabia já o que ia acontecer, Laura. Ele já sabia, pastora Paula. Então, imagina tu saber que tu vai passar por todo aquele sofrimento antes de tu passar. Ele já sabia de todo o processo doloroso. Então, ele ficou ali tão estressado, tão angustiado, a pressão nele foi tão grande que ele começou a suar sangue. E aconteceu o que a medicina chama de hematidrose. Ocorre em situações de estresse extremo. Ali ele já começa a carregar o peso dos nossos pecados. Ou seja, irmão, toda a angústia emocional, toda a depressão, todo o estresse, Jesus, ele já sentiu pela gente, irmão. Ele já sentiu lá, antes mesmo da cruz. Lá no Getsemane, ele já sentiu tudo de pior que podia acontecer. Alguém já viu alguém aqui que suou sangue? Então, meu irmão, ninguém sentiu ali o que Jesus sentiu, não. Só ele. E vamos seguir. Agonia física, açoites e zombaria. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 26 e o 30. Agora os açoites. Açoites romanos, chamados de flagrum. Possuía tiras de ossos e metais que rasgavam a pele, expondo músculos e até ossos. Vocês já viram esse chicote? Você já viu, pastora Paula? Acho que já, né? Já viu, Diana? Como é que é? Chama flagrum. Esse chicote, ele parecia mais ou menos que tinha uma parte que ele segurava e tinha tiras de couro, né? Tiras de couro assim pendurada na parte que segurava. E no final dessas tiras de couro, tinha pedaços de ossos, aqui ó, pedaços de ossos e metais, que quando os escravos romanos, né, davam ali os açoites, aqueles pedaços de ossos e de metais amarrados à tira de couro, entrava ali na pele e, né, entrou, tem que sair. Quando eles puxavam, vinha pedaço de couro, pedaço de carne. Tinha gente, irmão, tinha pessoas que
diante desse castigo, né, romano, eram três tiras de couro. 3 tiras de couro. Quando tinha gente que não suportava esse sacrifício, esse castigo, já morria ali mesmo. Aí Jesus passou pelo Getsemane, ficou tão estressado por tudo que sabia que ia passar, não desistiu ali no Getsemane, depois de ter chegado a um estresse extremo, não desistiu ali, suou sangue, se recuperou, foi humilhado lá, vendido pelos Judas, foi humilhado lá pelos soldados, e agora ele está sendo humilhado mais uma vez com os açoites que perfuravam o seu corpo. E mesmo assim ele não desistiu. Ele já chegou num estágio que muitos já tinham morrido fisicamente, há muito tempo. Mas ele ainda era 100% homem, 100% Deus. E agora, irmãos, a coroa de espinhos. Que às vezes a gente acha, a coroa de espinhos só foi uma coroinha que botaram. Não, irmão. Aqui, Coroa de espinhos perfurou o couro cabeludo, atingindo nervos e causando dor semelhante a choques elétricos. Irmão, você já parou para observar como é que é isso aqui da sua cabeça? Isso daqui, se eu não estou enganada, é a parte que tem mais terminações, nervos. É essa parte aqui, da testa. Essa parte aqui da nossa cabeça. Tem muitas terminações nervosas. E os espinhos, não era espinho assim, não, irmão. Era grande o tamanho dos espinhos. E perfurou a cabeça de Jesus. E como tem nervos, quando o nervo é perfurado, automaticamente a pele fica dando impulsos nervosos, ou seja, é como se ele estivesse levando vários mini choques na cabeça o tempo todo. Fora o estresse, fora as costas deslaceradas, e agora a cabeça com a coroa de espinhos, fazendo com que ele esteja levando mini choques. Mas não acabou não, irmão. Vá ouvindo. Ele ainda foi esbofeteado, cuspido e humilhado. Agora vamos ver o que é que os médicos falam. Aspecto médico. Essas agressões causam hemorragias, lacerações profundas, fraqueza extrema e risco de choque hipovolêmico, perda excessiva de sangue. Tudo isso Jesus suportou em nosso lugar, levando sobre si nossas dores físicas, feridas emocionais e a vergonha do pecado. Porque, irmão, nessa parte agora, ele também já podia ter morrido. Porque a medicina fala de várias possíveis causas de morte que sairia lá na autópsia. Hemorragia, lacerações profundas. Por quê? Lembra das costas? Imagina como é que estava depois de vários mini pedaços de osso e metal ter entrado e saído. Imagina como aquilo ali devia estar sangrando. Às vezes a gente leva um cortinho, fica, meu Deus, parece que vai morrer o sangue. Imagina vários. Imagina isso aqui também que devia estar sangrando, doendo, incomodando. Imagina o estresse que já vinha desde lá do Getsemane. Então vai colocando tudo isso. E ele suportou. Irmão, é muita coisa. Ah, mas ele é Deus, mas ele também era 100% homem. Ele estava sentindo igual eu e você sentiríamos se passasse por isso hoje. E eu acredito que muitos de nós não passaria nem do Getsemane. Porque se eu sentisse um estresse desse tamanho, eu já teria tido um piripaque ali no Getsemane mesmo. Não ia dar nem trabalho para os soldados me levar. Eu já tinha morrido no Getsemane, Marco. Não ia dar tempo nem de suar o suor de sangue, não. Você entende, irmão? Isso é muito sério. Eu amo essa mensagem quando eu tive a curiosidade de pesquisar sobre isso, porque um certo dia eu tive a curiosidade de pesquisar sobre isso. Eu sentada lá pensando, eu queria saber o que é que os médicos achariam do que Jesus passou. O que é a medicina? O que é que Jesus, diante da medicina, o que é que aconteceu com ele? Quais foram os termos médicos? Que a gente já viu vários aqui. Suar sangue tem um termo, a questão da terminação nervosa tem um termo, hemorragia tem um termo, mas não parou ainda não, irmão, tem mais. A crucificação, a morte mais cruel. Processo físico, lá em João capítulo 19, versículo 17 e o 18. Carregou a cruz. Irmãos, a cruz não era leve, tá? Não era. Feita de madeira e pesava aproximadamente 40 quilos. É muita coisa, 40 quilos, irmãos. Pensa aí. Imagina, tá? Mas eu não tenho noção de 40 quilos. Aninha, imagina um saco de arroz de 5 quilos. Agora imagina vários sacos de arroz de 5 quilos.
Imagina, dá quanto? Faz a conta aí rapidinho, pastora Paula. 8 sacos. Imagina, 4 de cada lado. Imagina, é pesado, irmão. 40 quilos é peso. É peso. Imagina diante do Getsemane, diante da coroa de espinhos, diante dos açoites. Imagina como é que estava as costas de Jesus para ter 40 quilos em cima dela. Imagina. E detalhe, os soldados também bateram no rosto dele, cuspiram ele. Tá? Vamos lá. A cruz pesada, né? E detalhe também, ele carregou a cruz por um percurso considerável, não foi pertinho, não. O caminho do Gólgota, né? Não era curtinho, não. Ele carregou durante um período extenso ali. Prego de 15 a 18 centímetros atravessaram os pulsos, não as palmas, e os pés, perfurando nervos medianos, causando dor insuportável, semelhante a choques elétricos constantes. De novo, choque elétrico. Por quê? A gente pensa que Jesus foi pendurado, né, nas mãos. Mas, irmãos, os pregos entraram aqui, ó. Nessa parte aqui. Por quê? Porque aqui não tem como escorregar. Aqui tem como escorregar e cair. Mas aqui não. Então, os pregos, Aninha, Laura, pegou aqui, ó. Irmão, isso aqui dói demais. Vai dizer, ó, que os pregos de 15 a 18 centímetros atravessaram os pulsos, não as palmas, os pulsos. E por estarem nessa parte aqui, que tem muitos nervos e terminações nervosas e tudo mais, ele ficava sentindo choque. A mesma coisa daqui, dos nervos, agora aqui. E detalhe, ele estava pendurado. Por isso, o que segurava ele ali, fisicamente, que a gente sabe que o que segurava Jesus ali era o amor dele por mim e por você. Mas o que segurava ele ali fisicamente eram esses pregos, que não era aquelas brochinhas nem assim, não, irmão. Era mais ou menos, acho que assim, ó, de tamanho. De 15 a 18 centímetros. Imagina uma régua de 30 dividida no meio. Irmão, é grande. É maior que isso aqui, ó. Aqui. E isso também fazia com que ele tivesse choques constantes, por conta de ser nas terminações nervosas. Braços esticados. Isso também é muito interessante. Braços esticados impediam a respiração adequada. Cada inspiração exigia que Jesus se apoiasse sobre os pés pregados para levantar o corpo, gerando dor intensa repetitiva. Ou seja, ele estava, né, assim, pendurado. Mas, para ele conseguir respirar, ele tinha que fazer assim. Ele tinha que se erguer para conseguir respirar. E aí, irmão, para ele conseguir se erguer, ele tinha que fazer força nos pés, que também estavam os dois juntos, né? Nessa partezinha ali de cima do pé, com os pregos grandões. E ele tinha que fazer força para poder respirar. Causa da morte. As possíveis causas da morte. Asfixia progressiva, choque hipovolêmico, perda severa de sangue, colapso pulmonar, ou seja, edema pulmonar, ruptura cardíaca. Quando o soldado perfurou seu lado, né, enfiou a lança aqui, os soldados, saiu sangue e água. Sinal claro de que o coração de Jesus literalmente se rompeu. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados, maldições, enfermidades e fez separação de Deus. Ele se fez maldito por nós. Lá em Gálatas vai dizer isso, capítulo 3 de Gálatas. Foi rejeitado, desprezado, moído, transpassado por mim e por você. E, irmãos, a cruz de madeira, os pregos, tudo que Jesus sofreu, o que segurou ele ali foi o amor. Foi o amor dele de mim, por mim e por você. Agora, imagina, tudo que Jesus sofreu, tudo agora, do começo ao fim, do Getsemane até a crucificação. Imagina todo esse sacrifício, toda essa dor. E às vezes a gente reclama por tão pouco, né? Às vezes a gente até fica praguejando coisas, ou fica
sabe, murmurando por tão pouco. Irmãos, a gente está aqui hoje por conta do sacrifício de Jesus. Diante de tudo isso que ele passou, a morte não tinha poder. A palavra do Senhor vai dizer que a morte não tinha poder sobre Jesus. Ele se entregou, ele se deu. Ele falou, né? Pai, se possível, afasta, eu acho que era ali o Jesus humano, né? O Jesus homem falando, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, porque humanamente falando, não dá não. Mas a outra parte diz, contudo, todavia, no entanto, não faça a minha vontade, mas a tua. Ali já era Jesus que me ama e que te ama. O Jesus que suportou tudo isso para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Porque a gente não ia estar não se não fosse o sacrifício de Jesus. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que você é crente? Irmão, eu sou crente porque Jesus me amou. Eu sou crente porque quando ninguém mais queria me amar, quando ninguém me aceitava, ou quando as pessoas falavam que eu não ia dar em nada, ou que eu ia ser um projeto falido, ou que, sabe, que eu não tinha mais jeito, que era impossível eu conseguir ser alguém, Jesus olhou para mim e falou, não, é possível sim. Eu sofri tudo isso para que ela fosse liberta, para que ela fosse uma pregadora, para que ela mudasse outras vidas. Você entende, irmão, a grandeza do que Jesus fez? Irmão, a gente é muito falho. A gente reclama às vezes demais. Jesus, ele fez tanto. Jesus, ele se deu, ele se entregou, ele se doou. Ele sabia que tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Mas ele decidiu suportar. Ele decidiu se entregar. Irmão, ele não tinha pecado não. O pecado não era dele. A culpa não era dele. A culpa era minha e sua. Nós que pecamos. A palavra do Senhor vai dizer o quê, pastora Paula? Que todos pecaram. Irmão, você não é santo. A palavra do Senhor diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus falou, não, eu vou lá. Eu vou lá por eles, porque eu os amo. Porque eu tenho uma história linda na vida deles. É por isso, irmãos, que a gente não pode se limitar a ter o amor de Jesus só para a gente. É por isso que a gente é igreja. Porque igreja significa o quê? Chamados para fora. Igreja, Laura, significa, Aninha, chamados para fora. A gente não foi chamado só para ser igreja aqui dentro dessas quatro paredes. É importante, é muito importante a gente estar aqui junto em comunhão, ouvindo essas palavras, nos fortalecendo para quê? Para ser igreja lá fora. Jesus fez tudo isso para a gente ser igreja lá fora, para a gente salvar o maior número de almas através dessa história maravilhosa, através desse acontecimento maravilhoso. Jesus nos chamou para isso, para mudar vidas, para falar do amor de Deus onde quer que a gente chegue. Mas eu não tenho tempo. Irmão, se você faz alguma outra... vou na faculdade, fala de Jesus lá. Fala de Jesus. Eu vou na academia. Fala de Jesus na academia. Eu não vou em nenhum desses lugares. Com certeza você vai no supermercado. Fala de Jesus no supermercado, fala de Jesus na fila do banco, fala de Jesus. Não retenha esse amor maravilhoso que ele teve, que você sabe que ele lhe amou e que você tem esperança nisso só para você. Fale de Jesus, fale do amor de Jesus. Fale sobre esse sacrifício tamanho que ele fez por mim e por você. Porque, irmão, todas as vezes que eu leio sobre isso, que eu vejo, eu fico imaginando cada etapa do que Jesus passou. Cada etapa, eu fico pensando, Jesus, o que será que eu posso fazer para tentar recompensar um pouquinho do que o Senhor fez por nós? Porque não foi só por mim, foi por todos nós, irmã Isabel. Tudo que ele suportou foi por todos nós. Imagina, irmão, no primeiro estresse ali, ele podia ter desistido. Não era obrigação dele fazer o que ele fez, não, gente. Não era obrigação dele. Ele não precisava fazer, ele não pecou nada. Quem pecou foi eu e você. Nós que pecamos. E outra coisa, a gente não precisa continuar pecando e se separando desse amor. Porque Jesus, ele é tão bom que a palavra dele vai dizer que se a gente pecou, mas se a gente se arrepender desse pecado e não mais praticar, o Senhor, ele é aquele que nos perdoa.
para que a gente continue no caminho, para que o sacrifício dele continue valendo a pena na sua vida. Você tem feito o sacrifício de Jesus valer a pena na sua vida? O que você tem feito para esse sacrifício valer a pena? Ou você tem olhado para o sacrifício de Jesus e falado, vou continuar aqui com o meu pecadinho de estimação. Quando você faz isso, irmão, você olha para a cruz e fala que tudo aquilo não valeu a pena. Porque você continua aonde ele fez tudo aquilo para te tirar. Entendeu? Quando você continua pecando, você olha para o sacrifício de Jesus e fala assim, não valeu de nada. Não valeu de nada. É isso que você faz. Você olha para a cruz e dá as costas. Você olha para o Getsemane, você olha para a crucificação, para a coroa de espinho, para os pregos, você olha para os açoites e fala, não valeu de nada. É isso que você faz quando você peca. Porque se ele fez tudo isso, irmã Carlinda, para te limpar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se ele fez tudo aquilo para te purificar, para te libertar, e tu simplesmente continua fazendo aquilo que ele, te tirou, se tu continua indo para o lugar que ele fez todo aquele sacrifício para te tirar desse lugar, tu olha para a cruz e tu simplesmente fala que aquilo não serviu de nada. É isso que a gente faz quando peca. É olhar para a cruz e falar, o sacrifício de Jesus foi em vão para mim, porque eu continuo no mesmo lugar que ele me tirou. Então, irmãos, hoje é culto de reflexão. Hoje é culto para refletir. Reflita cada um aqui desses aspectos que eu falei médicos. Não foi uma coisa, A gente tem que dar glória a Deus, claro, tem que dar glória a Deus no culto, aleluia, glória a Deus, é maravilhoso o tempo todo, da hora que a gente chegar, a hora que a gente for embora. Mas hoje é o momento da gente refletir. Agora aí, a pastora Paula vai vir ministrar a ceia do Senhor. E quando ela vir fazer isso, irmão, nós vamos ceiar. E se você tiver feito alguma coisa que você tenha feito o sacrifício de Jesus não valer de nada, aí onde você está, reflita. Reflita, e se você sentir que você quer fazer o sacrifício de Jesus valer a pena na sua vida novamente, peça perdão. Libere perdão. Mas eu estou com raiva de fulaninho faz 10 anos. Pelo amor de Deus, irmão, perdoe fulaninho. Mas fulaninho não presta. Quem não presta é fulaninho, não é você. Perdoe fulaninho para que você venha ceiar em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor se você fez alguma coisa que não agradou ao Senhor. Fala, Senhor, não precisa falar para todo mundo, não, irmão. Aí mesmo, no seu íntimo com o Senhor. Feche seus olhos e fale, Senhor Jesus, eu pequei. Eu olhei para o teu sacrifício e falei que ele não vale de nada, mas eu me arrependo, Senhor. Lá em Provérbios diz, novamente, que se você se arrepender e não mais praticar, ele te perdoa. Então, irmão, faça isso e ceie em nome de Jesus. Participe dessa lembrança que o Senhor falou para a gente fazer em memória dele até que ele venha, até que ele mesmo venha nos servir. Ele falou para a gente fazer. Então, irmão, em nome de Jesus, faça isso. Faça essa reflexão interna aí e celebre a ceia. Porque quando a pastora Paula formos orar, vamos apresentar esses itens ao Senhor, irmão, isso aqui não vai ser um simples suco de uva, um simples pedaço de pão, não. Isso aqui vai ser a memória de Jesus entrando no seu corpo e te purificando novamente do pecado. Mas para que isso aconteça, irmão, você tem que se arrepender. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Para que novamente, quando você participar, você saia daqui diferente, renovado. Isso só acontece se você fizer isso. Caso contrário, não vai acontecer nada. Você vai comer, depois o seu corpo fisiológico vai seguir as fisiologias do corpo e pronto. Não vai acontecer nada. Mas se você se arrepender, olhar para o sacrifício de Jesus e entender, não, Jesus, verdadeiramente eu preciso de mudança. Eu preciso, me perdoa. E você se alimentar daquilo, irmão, vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. E só vai acontecer se você crer. Amém? E eu agradeço a oportunidade.